Rapaziada, hoje a gente vai ver aqui os mistérios obscuros do Reddit, lá do canal Agorafobia, beleza? O link do vídeo original tá na descrição e não se esqueça de passar lá pra se inscrever no canal original, beleza? É isso aí, vamos nessa. Olha, já começou com VHS, hein? Ó. Pega essa estética. Ó, obrigado aos membros aí do Agorafobia, hein? As imagens que vocês estão vendo foram capturadas por câmeras de segurança na cidade de Arlington, no estado americano da Virgínia. É possível ver um homem vestindo um capuz e uma máscara caminhando de forma tensa pelas ruas. A identidade desse homem ainda é um mistério, mas Nada suspeito, né? existe a possibilidade de ele ter sido responsável por um terrível crime. O ano é 2020. Scott Redigan, na época com 24 anos, morava com sua irmã neste prédio na cidade de Arlington. No dia 17 de janeiro, a irmã de Scott saiu para buscar alguns amigos no aeroporto. Quando ela retornou, cerca de 1 hora depois, ela encontrou Scott deitado na cama de seu quarto. Ele estava desacordado e visivelmente ferido. Caraca. Além disso, o apartamento estava com um forte cheiro de água sanitária. Os paramédicos chegaram ao local por volta das 5h30 da tarde e rapidamente foi constatado que Scott já estava sem vida. Analisando o corpo do rapaz, era claro que ele havia sido assassinado. Mas quem teria feito isso e por quê? O apartamento onde Scott morava com sua irmã não possuía sinais de arrombamento. Isso poderia indicar que Scott conhecia o criminoso e o teria deixado entrar na casa, Sim. ou que ele simplesmente havia esquecido a porta destrancada. Tanto Pô, será que não tem câmera de segurança nesse prédio, não? Scott como sua irmã eram jovens bem-sucedidos, Mas que morava em apartamento? porém nenhum item foi roubado do apartamento, sugerindo que a motivação do assassino não era roubar. Não era E dinheiro. o cheiro de água sanitária que a irmã de Scott sentiu ao entrar no apartamento foi uma tentativa do criminoso de limpar o local para eliminar rastros. O prédio onde tudo aconteceu, apesar de ser um edifício residencial com apartamentos caros, estava passando por reformas naquele dia, motivo pelo qual algumas câmeras de segurança não estavam funcionando, então não era possível saber quem havia entrado ou saído do apartamento no momento do assassinato. No entanto, as câmeras de alguns estabelecimentos próximos ao prédio foram vasculhadas, e foi nesse momento em que a polícia encontrou aquelas imagens que eu apresentei anteriormente. Essas imagens foram divulgadas 1 ano após o assassinato de Scott. Algumas pessoas Pô, 1 ano só depois, mano, os caras não encontraram nada nesse tempo. criticaram a demora da polícia em divulgar as imagens, e ao que parece, o motivo de as autoridades terem demorado tanto para apresentar essas filmagens ainda não é claro. O fato é que as imagens Poxa, mostram mano, uma eu acho que só ignoraram o caso, cagaram pro caso e foda-se. pessoa de interesse andando próximo ao prédio onde o assassinato ocorreu no momento do crime. O indivíduo está vestido com um capuz e uma máscara, como se estivesse tentando esconder seu rosto. Vale lembrar que tudo isso aconteceu em 17 de janeiro de 2020, ou seja, a pandemia ainda não tinha estourado naquele momento. Tá, como que isso se relaciona com o Reddit? É que o povo do Reddit vai tentar desvendar o mistério? Então não era comum que as pessoas usassem máscara na rua. Além da máscara, o Mercado suspeito do veste R4. um casaco da North Face, tênis da Nike e luvas da Under Armour. Todas essas marcas são famosas e caras, sugerindo que o indivíduo possa ter uma condição financeira confortável. Outra característica curiosa é que a mochila utilizada pelo indivíduo está com uma fita tampando o logotipo da marca. Talvez isso tenha sido uma tentativa do suspeito de dificultar a sua identificação. Mas a característica Porra, aí ele não fez isso com nenhum dos outros itens que ele tava usando. mais inusitada Burrão. sobre esse homem é a forma que ele anda, com os pés inclinados e apontados para dentro. Será que o indivíduo realmente anda dessa forma, ou ele estava caminhando de forma estranha de propósito para confundir os policiais? Porra, caralho, 1 trilhão de QI pra pensar nisso. Até o presente momento, não se sabe qual foi a motivação por trás do assassinato de Scott Redigan. Será que o homem filmado pelas câmeras de segurança realmente foi o assassino? E como ele conseguiu entrar e sair do prédio sem ser visto? Ainda que as câmeras do edifício não estivessem funcionando, certamente alguém teria visto ele. A família de Scott oferece uma recompensa de $50 mil para quem trouxer informações que levem à captura do responsável pelo assassinato. Ok. E o Reddit? Sarah Ebersol Ué, caralho. Será que eu mosquei em alguma coisa aí? Falou do Reddit em algum momento, gente? cresceu na cidade de Sarasota, no estado da Flórida. Os pais da garota não eram presentes, então Sarah passou boa parte de sua vida sendo cuidada por tios e por uma de suas irmãs mais Não. velhas, Michelle.
Aos 18 anos, Sarah chegou a se Aí faltou essa parte no roteiro. casar com um homem que morava na Eu não sei o porquê do Reddit. Acho que essa história deve ter viralizado no Reddit, ele pegou de lá. Mas esqueceu de falar isso no vídeo. mesma rua que ela, mas o casamento não deu certo e eles se separaram cerca de um ano depois. Em 2023, Ah, são sobre postagens no Reddit, faz sentido. Sarah, agora com 26 anos, trabalhava como dançarina exótica e morava com uma colega de quarto na cidade de Reddick, também na Flórida. Sarah tinha uma filha de 5 anos, porém a filha não morava com ela, mas sim com o pai, que era um ex-namorado de Sarah. Ok. No dia 2 de março daquele mesmo ano, por volta das 19 horas, Sarah mandou uma mensagem para sua irmã Michelle pedindo para que ela fosse buscá-la no trabalho. Michelle, porém, estava ocupada naquele momento e respondeu dizendo que não poderia buscar Sarah. Sarah disse que tudo bem e que ela iria dar um jeito de voltar para casa. No Ok. dia seguinte, Michelle tentou ligar para Sarah e percebeu que a ligação estava indo direto para a caixa postal. A colega de quarto de Sarah também entrou em contato com a garota para perguntar onde ela estava, pois ela não havia retornado na noite anterior. Sarah não tinha o costume de sumir sem mandar notícias, então a irmã dela, Michelle, decidiu registrar o desaparecimento da jovem em uma delegacia. Sarah permaneceu desaparecida por algum tempo. Ninguém sabia se a garota havia sumido por conta própria ou se algo de ruim havia acontecido com ela. Não havia nenhuma atividade na conta bancária de Sarah e nem em suas redes sociais. No mês seguinte, em abril, Só as sumiu com o autoridades celular dela, começaram mano. a investigar o desaparecimento da jovem. O último contato de Sarah com a sua irmã ocorreu no dia 2 de março, por volta das 7 horas da noite, quando Sarah pediu que Michelle a buscasse no trabalho. Ok. Foi descoberto que mais tarde naquela noite, por volta das 10 horas, Sarah foi vista saindo de uma loja de conveniência e entrando em uma caminhonete com 2 homens. Eita porra, foi sequestro esse pai. Hein? Inicialmente, a identidade desses homens era desconhecida. No entanto, posteriormente foi descoberto que esses homens eram Leonard Anderson e James Robinson. Essa caminhonete foi rastreada e foi descoberto que os homens dirigiram até a casa de Robinson e que Sarah entrou na casa junto com os homens. Meu Algumas Deus. testemunhas disseram ter visto Sarah saindo Ah da lá, casa no meio do nada, viado. casa de Robinson por volta das 3 horas da manhã. De acordo com essas testemunhas, a garota havia entrado em um sedã azul e o motorista do carro aparentava Ela chegou a sair da casa dos caras. ser um homem hispânico na faixa dos 30 anos, com aproximadamente 1,73 m de altura, magro e com cabelos longos e escuros. A primeira suposição era de que esse motorista era um trabalhador de aplicativo, Ok. mas nenhuma corrida foi registrada nos aplicativos que Sarah usava naquela noite. Posteriormente, o celular de Robinson, o dono da casa onde Sarah foi vista pela última vez, foi investigado. Esse maluco tem cara de doido. Foi descoberto que por volta da 1h24 da manhã, enquanto Sarah ainda estava na casa de Robinson, o homem enviou uma mensagem de texto para outro homem chamado Tyrone Morman. Ah, ó. A descrição bate, hein? A descrição bate. Nessa mensagem, Robinson diz que Sarah estava na casa dele e Tyrone pergunta se ela estaria interessada em conhecê-lo. Nesse momento, Mano, que porra de interação é essa, mano? Tyrone Morman passou a ser considerado uma pessoa de interesse no caso do desaparecimento de Sarah. Ao ser questionado pelos investigadores, Tyrone disse que nunca conheceu Sarah e que ele estava fora da cidade quando ela desapareceu. Mesmo assim, um mandado de busca foi emitido para que os policiais pudessem verificar Porra, shapeado. Cara, tem nada a ver com shapeado. Só se for o shapeado da Caracolândia, né? o celular de Tyrone, mas ele disse que havia quebrado o aparelho e jogado fora. No entanto, algum tempo depois, foi descoberto que Tyrone tinha sim um celular e que ele estava mentindo quando disse que havia quebrado o Ah lá, ó. Muito suspeito esse cara, mano. aparelho. Por conta disso, Tyrone Morman foi preso no dia 20 de dezembro por fornecer informações falsas às autoridades, mas ele foi liberado no dia seguinte depois de pagar uma fiança de $10 mil. Ao examinar o telefone de Tyrone, foi Perde solta, constatado perde pela solta. localização do aparelho que Tyrone e Sarah estiveram na mesma loja de conveniência na madrugada do dia 3 de março, Ah lá, o maluco mentiu pra caralho, mano. o dia em que Sarah desapareceu. E lembra que eu falei que Sarah foi vista pela última vez saindo da casa de Robinson em um sedã azul? Sim. Então, posteriormente foi descoberto que Era o dele. motorista desse sedã era Tyrone. Ah lá, ó. Até o presente momento, o paradeiro de Sarah Ebersole permanece desconhecido. Apesar de muitas coisas apontarem para Tyrone como um suspeito, nenhuma evidência concreta que comprove que o homem esteja por trás do desaparecimento de Sarah foi descoberta. Mas caso Tyrone seja inocente, por que ele mentiu quando disse que não conhecia Sarah? E por que ele disse que havia quebrado seu celular apenas para que os Ah, policiais porque ele com certeza fez merda. não investigassem o aparelho?
Qual era a relação entre Sarah e os dois homens com quem ela foi vista entrando na caminhonete? Será que eles já se conheciam ou se conheceram naquela noite? Acho que não, se conheceram naquela noite. Sarah Gale Ebersole tinha 26 anos quando desapareceu no dia 3 de março Pô, tava nova pra caramba ainda. de 2023. Portanto, ela teria 29 anos no momento da gravação desse vídeo. Ela é uma mulher branca com uma altura entre 1,54 m e 1,58 m, pesando entre 48 e 57 quilos, cabelos loiros lisos na altura dos ombros e olhos azuis. Ela tem uma tatuagem com esse símbolo no quadril direito e foi vista pela última vez vestindo um suéter preto e uma regata clara com miçangas. Existe uma recompensa de $35 mil por informações que levem ao descobrimento do que aconteceu com a jovem. Mano, os caras já pegaram os malucos mais suspeitos do mundo e não acharam, não é possível, cara. Não é possível. E a parte do Reddit a gente esquece, tá? Tá só no título, foda-se. Tô brincando aí, ó, agorafobia. Só zoeira do chat aqui. Se você pesquisar por Christopher Morris na internet, perceberá que não existem muitas informações sobre esse assunto. Existem alguns posts no Reddit que falam de um garoto com esse nome Aê! Chegou o Reddit! e que veio a falecer de forma Pega. misteriosa Vocês estavam criticando aí no chat, ó, a parte só do Reddit. no ano de 2000. Só que existem tão poucas informações a respeito que algumas pessoas podem até pensar que isso é apenas uma lenda ou creepypasta, mas é uma história real. Christopher Aaron Morris nasceu no dia 3 de março de 1989 Olha na aí, cidade fala de Del agora. Rio, no estado americano do Texas. Christopher morava na cidade de Wichita Falls, junto com seu pai, que era um militar da Força Aérea. No dia 25 de setembro de 2000, quando Christopher tinha 11 anos, o pai do garoto saiu para trabalhar e Christopher ficou sozinho em casa. Por volta das 2 horas da tarde, o pai de Christopher retornou para casa, mas ele não conseguia encontrar seu filho, parecia que ele não estava em casa. Oxi. O pai do garoto começou a procurar por Christopher desesperadamente pela casa. Chegando no quarto de Christopher, o pai percebeu que havia algumas prateleiras que eram da máquina de lavar louças, em cima da cama do garoto. Oxi. Intrigado, o pai de Christopher foi até a cozinha verificar a máquina de lavar louças. Ao chegar na cozinha, ele percebeu que havia algumas roupas de Christopher jogadas perto da máquina. Nesse momento, o pai do garoto decidiu abrir a máquina de lavar louças e foi surpreendido por uma situação terrível. Dentro da máquina de lavar louças estava o corpo de Christopher já sem vida. Qual é, mano? Ah, mano, Além que disso, a isso? máquina de lavar havia sido ligada e executou um ciclo de limpeza. Como Ah, que eu disse isso, no começo, cara? a Pelo amor morte de de Deus. Christopher Morris teve pouquíssima cobertura da mídia Qual é? e quase Pesou nenhuma pra informação foi caralho. divulgada pelas autoridades, Ai, fazendo mano, os malucos têm muito sangue frio pra fazer umas porra dessa. Tá maluco? É muito absurdo. com que esse caso seja coberto de perguntas e mistérios. Pelo que eu pesquisei, a causa exata da morte de Christopher Ai, não eu- é conhecida. Enquanto estava dentro da máquina ou se ele foi colocado lá depois de morto. Como eu disse, Porque Christopher também, mano, é um caso muito antigo, né? Dá pra ver pelas imagens e tal, mas, mano, naquela época era difícil ter... Não é à toa que antigamente tinha muito mais serial killer, né? Os caras faziam um monte de vítima porque era difícil pegar. Hoje em dia, todo lugar tem câmera, tem testemunha, todo mundo fica com o celular gravando o tempo inteiro na mão. tinha alguns ferimentos em seu corpo, mas não é claro se esses ferimentos foram causados pela máquina, Ah, que loucura, já que, como eu mano. disse, ela foi ligada com ele lá dentro, ou se ele já estava ferido quando entrou na máquina. A teoria Deve ser mais anos divulgada 90, né? sobre esse caso é a de que Christopher foi agredido, provavelmente por algum adulto, e em seguida foi colocado dentro da máquina de lavar louças numa tentativa de eliminar. A irmã de Christopher participou de um podcast no ano de 2021, onde ela comentou sobre esse incidente. E esse podcast é praticamente a maior fonte de informações que temos a respeito desse caso. Ah, bagulho Eu não pesadão, ouvi o mano. podcast inteiro, mas nas partes que eu ouvi, a irmã de Christopher parece não saber qual foi a causa real. Ela disse que, inicialmente, a polícia suspeitava de 3 pessoas. O pai de Christopher, que encontrou o garoto dentro da máquina, um outro garoto que era colega de Christopher e que estava ficando na casa dele por alguns dias, e um homem que iria fazer uma manutenção na máquina de lavar louças. A polícia investigou esses 3 indivíduos e aparentemente não foi possível comprovar que algum deles poderia ter assassinado Christopher. Que merda, No mano. entanto, a irmã de Christopher disse que não é possível descartar a possibilidade de a morte do garoto ter sido acidental. Como? Segundo ela, Christopher costumava brincar em sua casa com alguns colegas, então é possível que os colegas fizeram ele entrar de propósito na máquina, numa espécie de brincadeira de mau gosto que acabou dando muito errado.
Algumas pessoas também Caralho. levantaram a hipótese. Mano, mas não é possível a autópsia não identificar se fosse um acidente desse mesmo. Não é possível que a autópsia não ia identificar que, sei lá, se foi afogamento, se foi alguma coisa do tipo, tá ligado? Hipótese de Christopher ter entrado na máquina sozinho de propósito, meio que numa espécie de brincadeira boba de criança. Não, esquisito, mano. Mas essa teoria é improvável porque seria muito difícil para o garoto entrar na máquina, ligá-la e depois fechá-la por dentro. Ou talvez ele ligou a máquina e depois Então, mano, a autópsia descobre essas paradas todas, velho. Só não fizeram autópsia, então. entrou com ela ligada. Parece meio improvável mesmo para uma criança. Mas voltando àquilo que eu comentei no começo do tema, como pode ter sido tão pouco comentada pela mídia? Como eu disse, o pai de Christopher era um militar da Força Aérea e eles moravam numa casa que ficava localizada em uma base militar. Isso fez com que surgissem teorias de que os militares Vai ver, pediram pra não divulgar muito a história. agiram para encobrir o caso, Então, provavelmente. Porque, porra, já é um bagulho que marca muito negativamente a cabeça dos familiares, né? E aí com a mídia falando, os caralho, todo mundo na cidade falando sobre o caso, porra, é pesado, mano, difícil de lidar. evitar que as pessoas descobrissem que uma criança faleceu dentro de uma base militar. Pois é, Mas e ainda ia ter isso, né? Ainda ter a desconfiança dos moradores de tipo, caraca, nem na base militar o pessoal tem paz, sabe? de novo, isso é apenas uma teoria. Tipo, os caras não são capazes nem de proteger os familiares dos militares. Até o presente momento, não se sabe exatamente o que aconteceu com Christopher Morris. Será que alguém assassinou o garoto e o colocou na máquina de lavar louças para eliminar os vestígios? Não tem nem clima pra fazer a voz do bizarro, Ou mano. talvez tenha sido um terrível acidente. E por que esse caso recebeu uma cobertura tão baixa da mídia? São algumas das muitas perguntas acerca da triste morte de Christopher Aaron Morris. Ó, climão. O ano é 1974. Margaret Ellen Fox, uma garotinha de 14 anos que morava na cidade de Burlington, no estado americano de Nova Jersey, decidiu juntar um dinheiro durante o período de férias escolares. Margaret, junto com uma prima, teve a ideia de trabalhar como babá. Em 18 de junho, as garotas publicaram um Galera, anúncio cuidado. Já tá a trilha sonora do Silent Hill. Vai vir coisa zoada por aí. no jornal local oferecendo serviços de babá. Embaixo do anúncio, elas colocaram os números de telefone de suas casas. Não demorou muito para as pessoas começarem a ligar interessadas em contratar as garotas. Um homem chamado John Marshall ligou para Margaret dizendo ter interesse em contratá-la. Porra, olha o perigo disso, mano. John disse que precisava de uma babá para cuidar de seu filho de 5 anos enquanto ele e sua esposa trabalhavam. John ofereceu um pagamento de $40 semanais, um valor bastante generoso para a época, especialmente para uma adolescente de 14 anos. Só que havia um problema. John Marshall morava em uma cidade próxima chamada Mount Holly, que fica a cerca de 11 quilômetros da cidade de Arlington, onde Margaret morava. É umas meia hora de carro, pelo que dá pra ver aí pelo Google Maps. A mãe de Margaret ficou um tanto apreensiva pela sua filha ter que ir trabalhar em outra cidade, Tá mó longe, pô. ainda mais considerando que ela nunca tinha trabalhado antes. Mas Margaret Pelo que eu vejo de filmes de terror, geralmente as meninas elas trabalham no mesmo bairro, pô. Tipo assim, fica de babá pro vizinho, pros filhos do vizinho, alguma coisa assim, tá ligado? estava bastante animada Não- para trabalhar e o pagamento era Não bom. mudar de cidade, pô. Então a mãe dela autorizou. Muito perigoso, John e muito Margaret longe. conversaram pelo telefone diversas vezes para combinar como seria o trabalho. Os pais de Margaret também conversaram com John pelo telefone para se certificar de que o homem não era um perigo para sua filha. Margaret combinou com John de começar a trabalhar no próximo final de semana. Só que, curiosamente, John ligou para a casa da garota e disse que precisaria adiar o começo do trabalho porque a sua sogra havia falecido. Nossa. Então Margaret começaria apenas na segunda-feira, dia Ok. 24 de junho. John e Margaret haviam combinado o seguinte: Margaret pegaria um ônibus até a cidade de Mount Holly, onde John morava. Chegando em Mount Holly, a esposa de John iria buscar Margaret de carro e a levaria para a casa do casal, onde Margaret passaria o dia cuidando do filho deles. Ok. Só que quando o dia 24 de junho chegou, não foi isso que aconteceu. Naquele dia, Margaret acordou cedo e começou a se arrumar para começar seu primeiro dia de trabalho. Por volta das 8h40 da manhã, Margaret entrou no ônibus com destino a Mount Holly, e essa foi a última vez que ela foi vista pela família. Ela desapareceu. Margaret disse à sua mãe que ligaria assim que chegasse na casa de John, mas ela não ligou.
A garota deveria trabalhar até as 2h30 da tarde, mas quando deu 3h30, a garota ainda não havia retornado. A mãe de Margaret ligou para o número de John Marshall, o mesmo número que ele usava para conversar com a garota. Quer apostar quanto que não vai dar sinal? Só que a pessoa que atendeu disse que aquele número era de um telefone público que ficava próximo a um supermercado. Caraca, mané. Percebendo que havia algo errado, a mãe de Margaret começou a ligar para várias pessoas que tinham o sobrenome de Marshall na região de Mount Holly. O nome deve ser fake, pô. O pai da menina foi até a cidade para procurar Mano, pela primeira vez que fosse rolar o encontro, a mãe dela tinha que ter ido junto, cara. É o mínimo, tá ligado? por ela, mas Margaret havia desaparecido. A família de Margaret viu a garota embarcando no ônibus e posteriormente a polícia questionou alguns moradores da cidade de Mount Holly, que disseram ter visto uma garota que batia com as características de Margaret perto do ponto de ônibus. Isso fez com que a polícia passasse a acreditar que Margaret chegou até a cidade de Mount Holly, mas o que aconteceu com ela depois de chegar lá é desconhecido. Atualmente, a teoria mais provável é a de que John Marshall, o homem que ligou para Margaret dizendo querer encontrou ela, tratá-la, teria sequestrado a garota. Sim. Mas a identidade real desse homem é desconhecida. Caraca, como eu disse, mano. ele utilizou um telefone público para entrar em contato com a garota, então não se tem praticamente nenhuma nunca acharam, gente. O vídeo é inteiro de casos não solucionados. Informação sobre ele. Em 28 de junho, 4 dias após o desaparecimento de Margaret, a família da garota recebeu uma ligação em sua casa de um homem solicitando o valor de $10 mil pelo resgate de Margaret. Era isso mesmo, olha aí, ó. Não se sabe se esse homem que ligou pedindo os $10 mil era John Marshall. No dia seguinte, a família Pô, a mulher não reconheceu a voz do cara? de Margaret recebeu uma carta que também solicitava o valor de $10 mil pelo resgate da garota. Só que nem a ligação e nem a carta apresentavam instruções para que a família pudesse pagar o valor de $10 mil. Obviamente, a família estava querendo pagar esse dinheiro, mas como o cara ainda é burro, tinha nenhuma instrução de pagamento, eles não sabiam como pagar. Isso fez com que algumas pessoas começassem a acreditar que aquela ligação foi um trote. Uma espécie de brincadeira de mau gosto de alguém querendo brincar com a família. Mano? Após isso, as investigações esfriaram e praticamente nenhuma descoberta relevante foi feita acerca do desaparecimento de Margaret Fox. Décadas se passaram até que no ano de 2019, a polícia divulgou um trecho do áudio da ligação onde um homem solicita $10 mil pelo resgate de Margaret. This was a phone call received by the Fox family shortly thereafter Margaret's disappearance, where an individual called the house, reiterating a ransom note received from the family. $10,000 might be a lot of bread, but your daughter's life is a butter topic. Who is it? Além do trecho da ligação, a polícia também divulgou algumas imagens simulando o envelhecimento de Margaret, que teria 59 anos naquele ano. Uma recompensa de $25 mil foi instituída por informações que ajudassem a solucionar o caso. No entanto, até o presente momento, o desaparecimento de Margaret Ellen Fox permanece um grande mistério. Pô, que merda, será que aquela ligação solicitando $10 mil pelo eu acho que era trote esse pá, mano. resgate da garota foi uma ligação real feita pelo sequestrador dela? Ou foi algum tipo de trote ou brincadeira de mau gosto? Será que o responsável pelo desaparecimento da garota foi John Marshall, o homem que entrou em contato com ela para contratá-la? E será que esse John Marshall é o mesmo homem que ligou pedindo os $10 mil? Provavelmente não, devia ser trote. Não. Nessa altura do campeonato, pior aconteceu, mano. Muito Em paia. janeiro de 2006, Robert Hornbeck, um soldado americano de 23 anos, retornou aos Estados Unidos após servir em uma missão no Iraque. No dia 16 de abril daquele mesmo ano, Robert decidiu sair para uma noite de festas e bebedeira na cidade de Savannah, no estado americano da Geórgia. Robert estava acompanhado de um amigo do exército que havia servido junto com ele lá no Iraque. Robert e seu amigo passaram a noite bebendo, jogando sinuca e curtindo a noite em bares da cidade. Por volta das 3h15 da manhã, os rapazes decidiram voltar para casa, só que eles haviam bebido bastante. O amigo de Robert teve a ideia de ligar para o pai de Robert para pedir que ele fosse buscá-los. Porém, Robert acreditava que conseguiria voltar para casa sozinho, então ele saiu do bar e começou a caminhar de volta para casa. Quando o pai de Robert chegou no bar, seu filho já não estava mais lá. Ele pegou o carro e começou a dirigir pelas ruas procurando por Robert, mas o rapaz havia desaparecido. Imediatamente, uma vasta equipe de busca foi mobilizada para tentar localizar o soldado.
Inicialmente, a principal suspeita era de que Robert havia se perdido, afinal ele havia bebido bastante e era extremamente improvável que ele fosse conseguir chegar em casa no estado de embriaguez em que ele estava. Nos 9 dias seguintes, cerca de 70 voluntários e autoridades percorreram toda a cidade na tentativa de encontrar Robert. Becos, vielas e prédios abandonados foram vasculhados, mas não havia nenhum sinal do rapaz. Sendo assim, Robert havia desaparecido e não existiam pistas do seu paradeiro. Cara, como consegue 12 sumir com alguém dias após assim, o desaparecimento de Robert, alguns hóspedes de um hotel chamado DeSoto Hilton, que ficava na cidade de Savannah, começaram a reclamar que o saguão do hotel estava com um cheiro estranho. Ah, não. Algum tempo depois, os funcionários do hotel perceberam que aquele cheiro estava vindo do ar-condicionado. Esse hotel, assim como muitos prédios grandes, contava com uma unidade de ar-condicionado de tamanho industrial, que é muito maior do que os aparelhos de ar-condicionado residenciais. Essas unidades de ar-condicionado industriais geralmente ficam em locais restritos dos prédios, como áreas de manutenção ou no terraço. Após perceber que aquele cheiro ruim estava vindo do ar-condicionado, um funcionário do hotel foi até a parte de manutenção do prédio. Pô, é que nem o bagulho da caixa d'água lá da menina, né, mano? Para averiguar o sistema de ar-condicionado. Ao chegar na parte de manutenção, o funcionário do hotel percebeu que o cheiro estava mais forte. Ele decidiu abrir um dos painéis que dava acesso ao interior do ar-condicionado. Lá dentro, ele percebeu que havia um corpo humano, que já estava em um avançado estado de decomposição. Caraca. A polícia foi Mano, hotel, os caras têm câmera. Não é possível que ninguém filmou nada, velho. E posteriormente foi constatado que o corpo se tratava de Robert Hornbeck, o soldado que estava desaparecido há 12 dias. Foi apontado que Robert faleceu após ser atingido por uma das hélices do ar-condicionado. A hélice atingiu o braço do rapaz, fazendo com que ele perdesse muito sangue e viesse a falecer. Mas a principal pergunta era: como Robert foi parar dentro do sistema de ar-condicionado de um hotel no qual ele nem estava hospedado? A unidade de real, né, mano? Como isso aconteceu? ar-condicionado industrial, onde o corpo de Robert foi encontrado, ficava localizada na parte de manutenção do prédio, que além de ser uma área restrita para funcionários, possuía um difícil acesso, sendo necessário passar por corredores escuros e escadas para conseguir chegar lá. Algum funcionário, então. E além disso, Robert estava muito bêbado quando ele desapareceu, fazendo com que fosse ainda mais difícil para que ele conseguisse entrar no hotel, chegar até a parte de manutenção do prédio. Não tem como ele ter feito sozinho. Alguém fez isso com ele. Ir até a unidade de ar-condicionado, abrir o painel, entrar no ar-condicionado e depois fechar o painel novamente. Isso sem contar que o espaço dentro do ar-condicionado era muito apertado, tanto que os bombeiros tiveram que ser acionados para que o corpo fosse removido. Até o momento, ninguém conseguiu explicar como Robert Hornbeck foi parar dentro do sistema de ar-condicionado do prédio. É possível que ele estava tão bêbado a ponto de sair perambulando pelo hotel até parar dentro do ar-condicionado? Sim, é possível, mas como nenhum funcionário do hotel notou que havia um homem bêbado perambulando pelas áreas restritas do prédio? E como ele conseguiu chegar até a área de manutenção e entrar no ar-condicionado? Pensando por esse lado, pode parecer um pouco improvável que Robert tenha entrado no ar-condicionado sozinho. Então, será que alguém poderia estar por trás da morte do rapaz? Mano, me impressiona que não tinha nenhuma câmera de segurança nesse hotel, cara. Se não tem imagem, né, tipo, é alguém importante desse hotel aí que fez essa porra, mano. Algum funcionário, alguém assim, velho, sei lá. Bom, pessoal, chegamos ao final de mais um vídeo aqui do canal e eu agradeço imensamente a todos que assistiram até aqui. Primeiro vídeo de 2026, pessoal. Feliz Ano Novo pra todo mundo. Eu já fiz um post desejando Feliz Ano Novo pra vocês, mas deixo aqui no vídeo também. Nesse vídeo eu decidi reunir alguns mistérios obscuros que eu vi no Reddit. Eu sempre... Ah lá, ele viu no Reddit, tá vendo, mano? Você reclama à toa, porra. Tô olhando no Reddit casos de mistérios interessantes e eu encontrei alguns que não tinha muita gente falando sobre e que eu achei interessante e decidi trazer aqui. Espero que tenham gostado. Deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre os casos que eu trouxe aqui, se você acha que faltou mencionar alguma coisa. E assim, o legal é que ele trouxe casos que a gente não tinha visto antes, né? E olha que a gente já viu muito vídeo assim de True Crime aqui no canal. E a gente não tinha visto nenhum desses casos ainda. Tem alguma sugestão para vídeos futuros. Mais uma vez, agradeço por ter assistido e nos vemos no próximo vídeo. Brabo. Rapaziada, o link do vídeo original tá na descrição. Se inscrevam lá no canal do Agorafobia. Bem legal o canal, mano. Gostei. E é isso. Vejo vocês na próxima. Obrigado pela audiência e tchau.